Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazini, e este é o episódio número 19 de Revisitando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Então arranje a melhor desculpa para dar perdido no seu pai e vem com a gente pro episódio do capítulo 19, Despedidas. Gente, e uma coisinha, né? A gente não teve episódio semana passada, e pode ser que alguns episódios fiquem meio espaçados. A gente tava meio ocupado, que a gente participou de correções de umas provas. A logística não estava cooperando com a nossa rotina. Então, Lucas, por favor, a sinopse. Bella precisa fugir de Forks, mas acaba pagando um preço alto por isso, quando percebe que a única maneira de deixar Charlie seguro é o machucando. Após deixar a casa do seu pai, ela segue com os vampiros para a casa dos Cullen para dar início à fuga. Bloco 1, resumo pontuado. Bom, novamente, esse capítulo, ele é um capítulo super sequencial, ele é um capítulo mais curto também. Inclusive, os próximos capítulos, eles vão trazer episódios mais curtos. Esse capítulo, por exemplo, ele tem 9 páginas. A gente até considerou juntar dois capítulos em um episódio só, porém eu acho que vai ficar muito quebrado, porque a Stephanie Meyer, ela, apesar de ser sequencial, cada capítulo tem uma atmosfera muito diferente da outra, né? Ele foca muito em uma coisa, num acontecimento, em algo que tá sendo desenvolvido ali, e eu acho que juntar dois ficaria meio quebrado pra gente debater aqui, discutir o que aparece, como as coisas são construídas. Então a gente optou em deixar capítulos menores, um capítulo por episódio, mesmo que sejam episódios menores. Então, esse capítulo ele vai ser um capítulo que vai começar a colocar o plano que eles estavam debatendo no capítulo anterior. Então, a Bella, o Edward, a Alice e o gostoso do Emmett, eles fizeram um plano depois de muita discussão. E agora é a hora de colocar em prática, né? Então, nesse capítulo, a gente vai ver qual era o pensamento de Bella em relação ao que fazer com o Charlie, né? Então, eles chegam ali na casa e a Bella entra. Ela vai jogar baixo e ela vai usar as mesmas falas que a mãe usou quando deixou a casa de Charlie, trazendo essa memória ruim e deixando ele atônito no pé da escada, assim. Só que ao mesmo tempo eu acho que é uma maneira dele não questionar tanto ela. Porque eu acho que ele fica tão sem reação, ele tá tão traumatizado com o que aconteceu, porque a gente consegue ver ao decorrer do livro que ele não superou a mãe da Bella ainda. Tem um capítulo no começo do livro que ela fala do armário. Ele não apagou a memória dela totalmente dali. Eu acho que isso dá a entender que ele talvez não tenha superado. E eu acho que é por isso que deixa ele sem reação. Ele meio que entende, ele fala, putz, foi uma, agora vai minha filha também. Eu tive essa Tá todo impressão. mundo me deixando, né? Exato. E elas estão me deixando da mesma forma. Então acho que ele acaba não se questionando muito, ou não luta. Ele até luta, né? Ele até tenta convencer ela de ficar até o outro dia, mas. É, e ainda comenta, fala, então, fica mais, porque tua mãe nem tá lá, ela tá viajando. E isso dá uma quebrada na Bella. Inclusive, eu achei uma bela de uma canetada ali da Meyer, porque ela vai colocar essa informação num momento muito bom. E eu achei que a maneira é muito boa, sabe? A mãe dela não estar lá. Eu achei que foi legal, foi bem encaixado. E eu achei essa cena da casa meio pesada, porque eu fiquei com muito dó do Charlie. Eu fiquei o tempo Ai. todo com dó do Charlie. E eu sinto que o Charlie, ele tem um apego não exatamente pela René, mas sim por ter alguém, sabe? Porque eu acho ele muito solitário mesmo. E eu acho que não é a falta da René em específico. Por exemplo, eu vou trazer eu acho que Rubem Alves para falar sobre isso. O Rubem Alves ele vai falar das cenas, que a gente cria um ideal em cenas e aparece uma pessoa e a gente encaixa essa pessoa na cena. Então a gente tenta replicar essa cena que a gente tem na nossa mente de determinada coisa, encaixando a pessoa naquilo. Isso também dá para entender bastante sobre questões de idealização, da gente idealizar muito alguém quando na verdade ela não é aquilo, né? Porque a gente coloca ela nessa cena, né? Nessa cena que a gente criou na nossa cabeça, da praia, com uma pessoa tomando uma bebida boa, com, sei lá, a criança correndo, enfim. Eu acho que é justamente isso, sabe? Ele querer uma companhia e ele ter essa cena dessa pessoa que participa da vida que tá ali junto com ele, e a René ela quebra isso e fica esse vazio. E de certa forma, o armário é para relembrar ele dessa cena que ele cria. E eu também sinto que ele se adaptou, ele se acostumou a ser sozinho. Ele tava lá sozinho por muito tempo. E não necessariamente ele tava mal, miserável. Talvez sim.
Acho que em alguns aspectos talvez ele estivesse infeliz, mas não fala em momento algum que ele estava triste demais ou acho que ele estava adaptado, ele estava acostumado a ter uma rotina sozinho e meio solitário. E quando a Bella vem, aos poucos os 2 vão se adaptando um ao outro. Eu sinto que ele estava mais conformado com a situação. Sim, tipo ele: "É isso, eu vou ter que viver assim, vou viver assim". E quando a Bella vem, eles se dão bem, eles se surpreendem um com o outro, eles se dão bem. Inclusive no silêncio, porque os 2 são quietos, os 2 são introvertidos, os 2 têm problemas com Depressão. exato. A gente sabe por quem a Bella puxou. É, não foi nossa, não foi pra Renée. E eu acho que esse momento é o momento o jeito que a Bella acha que ele tá se sentindo e o jeito que ela tá se sentindo, porque ela gosta dele, ela gosta de morar ali, ela gosta de conviver com o Charlie. Só que ela precisa fazer que o Charlie acredite que não, que ela só quer ir embora, que ela não gosta de Forks. Então essa construção desse capítulo ela é meio triste, tipo, é meio caótico, mas é um caótico triste, eu acho que pesou, assim. E eu gostei, acho uma construção muito bem feita nessa cena que ela tá na casa, indo embora, pegando as coisas dela. Quando ela chega no quarto, o Edward já tá ali pra ajudar ela a arrumar as malas e tudo mais. Mas eu fiquei com muita empatia em relação ao Charlie, tadinho. Então ela consegue, né, dar esse perdido, deixando o Charlie broxa ali, de tristeza. Acabadíssimo, coitado. Eles pegam uma caminhonete inicialmente, óbvio, a Bella tá dirigindo, né, e aí ela tá em prantos, porque ela tá se sentindo muito culpada pelo que ela fez com o Charlie. E aí o Edward fala: "Não, encosta, tal". E também com o pretexto de que ela não acharia a casa, né, porque a entrada da casa deles é meio complicada, como a gente comentou já em episódios anteriores. É, e tá à noite, ela tá nervosa, ela tá chorando, não ia ser a coisa mais fácil de se fazer no momento, né. Inclusive, tudo que a Bella falou teve que ser muito alto pra que o rastreador pudesse ouvir. Eles queriam ter certeza que ele fosse ouvir tudo o que estava acontecendo e ver a Bella saindo de casa, né, ver ela falando que não ia voltar. É que parte desse teatro era justamente pra ele, né. Sim, tipo, era pra ele saber que ela não ia estar perto do Charlie, então ele não precisaria atacar o Charlie ou ficar por ali. E o Edward ele confirma que o rastreador chegou no finalzinho ali, durante as últimas palavras de Bella. E enquanto eles ainda estão no carro, indo pra casa dos Cullen, a Bella vê pelo retrovisor que tem uma luz atrás de um carro, e ela entra em pânico. Só que aí o Edward acalma ela falando que é os irmãos dele. Então eles vão pra casa dos Cullen, né, eles seguem o caminho, e eles sabem que o rastreador tá seguindo eles também, mas não era a luz do carro que assustou a Bella. E no caminho, o Edward ele conta que eles precisam matar o rastreador. E a Bella fica: "Nossa, mas como que mata um vampiro?" E aí o Edward vai explicar, né, como que é. E a Stephenie Meyer, ela vai fazer uma coisa diferente aqui. Os vampiros dela, quando são transformados, eles têm pele, carne, tudo transformado numa espécie de pedra. É rígido, né. E eles são ultra resistentes e quando eles perdem algum membro, alguma parte do corpo que é quebrado e etcétera, que é algo difícil de ser feito, esse membro ainda pode ser reconectado ao corpo usando o próprio veneno deles. É um pouquinho diferente da maioria dos vampiros, assim. E pra você acabar com eles, você tem que tanto desmembrar um vampiro, quanto queimar essas partes. Então, pra que não possa ser remontado ali novamente. Basicamente esquartejar, né, e queimar o que sobrar. Então eles vão chegar na casa dos Cullen depois dessa conversa. Eu acho que a Bella processou ok, como se mata vampiros, né. Ela tipo: "Ah, é, tá bom". Ah, pra ela tá de boa. E aí eles vão ter uma surpresa. O Lawrence, um dos 3 vampiros viajantes, ele tá lá. E aí, tipo, o Edward já fica, tipo, todo arrepiado já, né. Mas ele tá ali pra falar do James, né, eles se separaram, os 3. Então James e a Victoria se separaram dele, e ele vai contar um pouco do James. E ele vai dizer que o James, ele, como caçador, ele é implacável, que eles não têm chance contra ele, que em todos os séculos de vida do Laurent, ele nunca viu nada igual. É, se ele enfia na cabeça que aquela presa, ele vai fazer de tudo até ele conseguir. E, como ele tá vivo, ele nunca perdeu. Exatamente. O Laurent, ele então decide, né, deixar o grupo, porque ele já não concorda mais, né, com essas coisas, ele acha nada a ver, assim, só que ao mesmo tempo ele não quer ficar entre eles, então ele não vai permanecer ali com os Cullen.
Então eles precisam se preparar pra enfrentar essa situação, né, lidar com James. E aí eles estão traçando um plano pra tentar disfarçar o cheiro da Bella. O Edward ele pede pra Rosalie usar as roupas da Bella, consequentemente a Bella usar a roupa da Rosalie pra tentar mascarar um pouco o cheiro que eles vão deixar. Só que a Rosalie ela se opõe a isso. Ela fala: "Não, eu não uso essa roupa feia, brega". Não, tô brincando. Então, o Edward ele vai virar assim e falar: "Esme", ele vai completamente ignorar, né, toda a conjectura que a Rose vai fazer pra negar usar as roupas, vai só olhar pra Esme como se a Rosalie não existisse e falar: "Esme?" E a Esme fala: "Claro, sim". Pra ontem, meu anjo. E aí a Esme só gruda a Bella no pelo braço, assim, sobe as escadas com ela, já vai arrancando a roupa dela, colocando outra roupa nela, colocando a roupa dela, assim, ela nem vê o que que tá acontecendo, e acabou, já estão de roupa trocada. É, pra Bella é muito rápido na hora, né. A inclusive pra gente é um pouco rápido, porque o jeito que a Bella descreve é muito rápido, é tipo, na hora que você vê elas já estão trocando de roupa, elas já estão prontas. E o esquema é eles saírem em 3 carros separados, em diferentes grupos, e a Bella vai ficar no grupo junto com o Jasper e a Alice. Inclusive, posteriormente, a Alice ela vai dar uma conferida no futuro pra saber como as coisas vão ser, se tem algum imprevisto, se tá tudo conforme planejado. Eu fiquei meio encafifado, porque eu fico pensando: "Será que ela fala realmente, tipo, tudo?" Porque ela não fala, né, ela não fala exatamente o que vai acontecer, ela só fala tipo: "Ai, tudo meio que certo". Em momento algum ela fala perto da Bella, pelo menos, algum detalhe de como vai ser as coisas, né. Ela só confere. Então, eu acho que é também pelo risco de deles estarem por ali e acabar ouvindo ela falando. Ou até mesmo caso eles saibam o que vai acontecer, algum deles faça uma coisa diferente e acabe mudando tudo, Também principalmente pode pela ser. Bella. Então, mas, não creio que a Iris ou minta pra eles, até porque já foi dito pelo próprio Edward que é algo bem disfuncional criar mentira dentro dessa família, porque um lê pensamento, a outra vê futuro, então O outro complicado. o outro altera o sentimento de todo mundo, meio realmente. Bloco 2, livro versus filme. Então a gente vai apontar algumas diferenças do livro e o filme. No livro, eu sinto que a Bella conversa mais com a gente, fala mais pra gente o que tá acontecendo, do que com o Charlie. Eu sinto que ela é mais direta no filme. No filme ela é bem direta. Eu acho que ela tem que expressar todos os sentimentos do livro ali, e se ela se expressasse pra ela mesma ia ficar meio aleatório. Então ela acaba falando mais coisas pro Charlie, ela já chega chorando ali, brigando com o Edward, falando: "Ai, quero terminar, não aguento mais, sai daqui, vai embora". E pra mim, do filme, pra dizer que a gente não elogia, pra mim essa é a melhor cena do filme. É uma ótima adaptação. Em comparação, tipo, a auto do filme, né, eu acho que é uma cena boa, assim. Eu gosto da câmera que eles usam no início dessa cena, que é entre as árvores, vendo a casa distância e etcétera, trazendo essa ideia de stalker ali, observando, que a gente trouxe essa ideia pra imagem do último episódio, né. O Will arrasou, inclusive. E eu sinto que esse começo, mostrando a casa de fora, meio que já dá um clima ali de suspense, um clima de perigo. Já situa a gente que, olha, precisa acontecer porque ele tá atrás. Ele quer a Bella, ele tá colocando o Charlie em risco, sim. Eles vão precisar fugir, porque é complicado, eles precisam de um plano pra lidar com ele, porque tem essa tensão já, né, desde a Campina eles saem tenso, tanto no livro quanto no filme. Tipo assim, esse cara não é normal, ele é bem o Pinel das ideias, assim. Meio surtadinho. O Charlie parece mais calmo no filme, mas eu acho que ele transmite mais tristeza. Eu acho que no livro também, por a gente tá vendo a partir do ponto de vista da Bella, os sentimentos do Charlie, ela sabe que ele tá mal, ela sabe que ela tá deixando ele triste, mas a gente tá ali vendo como ela tá em relação a isso, e não necessariamente como ele está, diretamente. E o filme ele faz isso muito bem. Ele consegue expressar que o Charlie não tá bem com isso, que ele tá preocupado, que ele tá triste, que tá machucando ele. Inclusive a atuação tá ótima no filme, que ele consegue transparecer isso muito bem. E eu acho que o diálogo do filme, ele tá mais doloroso. Ele tenta convencer mais a Bella do que no livro, talvez. Se eu não me engano, não é comentado no filme, né, sobre a mãe dela não estar lá. Não, o filme ele não fala isso. Eh,
O livro pontua, mas o filme ele não vai comentar sobre. Ele não vai usar esse argumento com a Bella. E uma coisa que o filme vai trazer é que quando eles estão indo embora, a Bella vê os seus amigos na cidade, ali, vivendo uma vida normal, né, pra fazer esse contraposto de tipo: "Nossa, eu tô aqui tendo de fugir de um vampiro assassino, e eles estão ali curtindo a vida normal de adolescentes", né. É, sem uma preocupação mortal, assim, né. Sem esse dilema e nem sabendo o que tá acontecendo, né, por mais que seja próximo a eles, eles não fazem ideia do que tá acontecendo. A Bella só não tá próxima. Eles não sabem que ela tá passando por tudo isso. Eu acho que pra eles, talvez a Bella seja só uma pessoa que realmente se afastou e tem é difícil ter um contato, porque assim que ela fica amiga deles, ela já se afasta, né. São vários capítulos em sequência, eles não são nem citados pela Bella. É que, na verdade, são alguns dias só que ela não Sim. conversa com eles, né. Dá a impressão que é mais, mas não. E a cena da fuga, ela é um pouco modificada, a gente vai ter a Rosalie não estando muito feliz em proteger a Bella, só que lá na garagem mesmo, é uma cena que é um pouco mais rápida, pra mim foi ok, né. Hum, fizeram algumas mudanças, só que eu não acho que teve um peso muito grande. Eu ainda prefiro a do livro, porque eu gosto daquela discussão ali na sala, né, de ideias, e a gente vai ter um diálogo, que é do capítulo anterior, transposto pra esse, né, pra essa cena. É um diálogo que ocorreu dentro do Jeep, enquanto eles estavam saindo da campina, em que o Edward vai falar pra eles guardar as opiniões dela pra ela mesma. Achei que tá ok colocar aqui, mas eu acho que é bom esse diálogo, porque é interessante isso no livro, porque a gente fica pensando: "Ah, que opinião? Que é que você tá pensando aí, Elicezinha?" Tudo bem que ele já bem que sabe, não tem como ele não saber o que ela tá pensando, mas isso não tem pra gente. Também não vai pra Bella, também não vai para o restante da família, fica pra ela. E o filme, mais uma vez, ele insiste, né, em criar essa rivalidade da Bella com a Rosalie, né, tipo, ela vai sim vestir as roupas, tem essa questão moral de tipo: "Olha, ela é uma ela é da família, então você tem sim que ajudar, se você gostar ou não". Eu achei meio demais falar esse negócio de: "Ah, ela é da família", sabe, tipo, porra, a menina acabou de chegar também, sabe. A gente tá aqui há mais de 100 anos, essa gata chegou faz nem 5 dias. Sim, não, eu achei meio Eu acho que tem um peso da Alice saber mais coisas sobre o futuro e eles já viverem pensando também. tem um pouco disso, mas eu ainda acho que não cabe. Eu acho que uma frase muito melhor seria: "A gente é responsável por ela", porque eles levam ela lá, eles estão deixando ela estar ali na presença deles, eles são vampiros, e querendo ou não, os outros vampiros só foram ali por causa deles. A Bella não estaria no meio do mato ali, a não ser que ela tivesse perdida, tivesse tacado ela ali, porque ou deixado ela na beira, assim, que ela ia acabar parando lá também, porque ela é desastrada. Mas eu acho que esse capítulo foi muito bem adaptado para o filme. Tem as mudanças, mas não são mudanças que alteram o sentido das coisas que estão acontecendo. E mantém um pouco as características dos personagens nas ações deles, né. Sim, e eu achei o ritmo bem bom. O filme conseguiu pegar o que realmente importava ali. O senso de urgência. A cena da garagem parece realmente uma preparação, parece realmente que eles estão seguindo um plano, então isso fica bem claro, eu achei bem feito. A gente nunca elogiou tanto o filme quanto nessa parte aqui. Exato. Olha só, como é bom quando eles conseguem adaptar um capítulo de 8 páginas, ou 9. Se passa disso, aí já fica meio complicado. Gente, por hoje é isso. A gente queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente até aqui, quem chegou agora. E se você ouviu a gente até aqui, tira foto do lugar onde você está ouvindo a gente, ou do que você está fazendo, ou uma foto tua lendo, e pra gente poder repostar no nosso stories também. Marca a gente. E compartilha também com a gente se você tiver uma opinião diferente, se você não concorda com alguma coisa que a gente falou, ou se você pensou em outra coisa, tanto em análise do capítulo quanto do filme em relação ao livro. Se vocês também acham que essa parte do livro foi bem adaptada, Pode ser que a gente esteja em surto. pode ser. E lembrando, novos episódios todas as terças-feiras, ou quase todas. E no próximo episódio, iremos revisitar o capítulo 20, Impaciência.
Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, faça igual o James e nos sigam em todos os lugares, em todas as plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @revisitandofurks. E se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revistandoforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se vocês também têm um stalker que dá muito trabalho. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando o nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer a nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenha gostado do episódio e até a semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contessoto. Arte: Willa Pazini. Bella precisa fugir de Forks, mas acaba pagando. Bella precisa. Bella. Eu desaprendi, não.